eles não cessaram. Mas o profeta com ministério para andar para cima e para baixo, isso não existe. Não existe mais. Também é importante o irmão entender que o profeta que tem aquele dom, que recebe aquele dom para profetizar, ele tem que ter na sua mente que a sua função não é causar confusão, a sua função não é para perturbar ninguém, a função dele não é para amedrontar ninguém. À luz da Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, está bem claro a palavra do Senhor. O que profetiza fala aos homens para edificação, para encorajamento e para consolo. Profeta que anda por aí colocando pavor e medo não tem profecia de Deus. E conforme Jeremias capítulo 28, versículo 9, tem a profecia que vem do próprio coração do profeta, não é do coração de Deus. Então você tem que ter muito cuidado com isso, porque o ministério profético cessou, não existe ministério profético. Ninguém pode dizer, eu sou profeta aqui na igreja, não existe isso. Também quero deixar bem claro aos irmãos, quem está me assistindo aí também. Não procure profeta para saber se você vai casar ou não vai casar. E qualquer profetinha que andar com essa história, esse é o primeiro sinal de que ele é mentiroso. Deus não levanta profeta para andar atrás de casamento. Paulo diz, case com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Casamento é uma escolha tua, não é do profeta e nem de Deus, porque Deus não vai casar, quem vai casar é tu. A escolha é tua. Agora o crente não é dirigido por visão profética, o crente é dirigido pela palavra de Deus. Tiago 1,5 não diz assim, se alguém tem falta de sabedoria, fale com o profeta. É assim que diz a Bíblia? Se alguém tem falta de visão, fale com o profeta. É assim? Se alguém tem falta de sabedoria, fale com quem? Peça a Deus. Hoje tem crente aí, irmão, caindo enrolada, sustentando o vagabundo, dizendo que é crente, que diz que foi revelado por uma profecia. O que tem de igreja complicada hoje, por causa de profecias, fora do padrão bíblico, a gente nem conta. Agora preste bem atenção, vocês já viram que quando um profeta, entre aspas, profeta que não é de Deus, ele diz assim, o pastor, olha para mim aqui, ó, o pastor Zé não crê em profecia, teólogo não crê em profecia, homem que estuda muito não crê em profecia. Esse aí é porque a profecia dele é mentirosa. Vocês podem observar que na igreja de Antioquia tinha doutores. O grande doutor Saulo estava lá. E Saulo sabia o que era de Deus e o que era do diabo. Porque, irmão, sabe por que a maioria desses profetas tem medo? É porque quem conhece Bíblia não cai em qualquer mingau. Quem conhece Bíblia não engole qualquer coisa. Quem conhece Bíblia quer as coisas do jeito que Jesus manda. Aleluia. Outra. Eu não vou falar porque o pastor Zé chegou, é profecia da carne, é mentira dele. Deus não respeita o Oziel quando ele quer falar. Ele fala na hora que ele quer, quando ele quer, tenha quem tiver, mas ele é Deus. Levante a mão e glorifique a Deus. Vira aí para o teu irmão e diga, tem que ter profeta na igreja. Diga, tem que ter profeta, tem que ter voz de Deus. Agora profeta de oração, profeta que se congrega no templo, profeta que lê Bíblia, profeta que ora com o pastor. Olha esse negócio de inchar, ficar que nem um sapo inchado, inventar coisa. Eu estou vendo um negócio, eu estou vendo, irmão, quando tu foi passando ali, isso é profecia mentirosa, meu irmão. A profecia de Deus, quando você profetiza ela, tanto o profeta sente como você sente que é de Deus. E profeta de Deus, ele está na casa do pastor, ele está na igreja, ele está no evangelismo, ele está no culto, porque ele não é o bambanzinho de Jesus, ele é crente como os demais, que busca a presença de Deus e chora na casa de Deus. Quem acredita assim, diga glória a Deus.
Olha, meus irmãos e irmãs, principalmente as mulheres. Principalmente as mulheres. Que mulher gosta de ser levada por essas coisas. Paulo diz que as mulherzinhas, é assim que Paulo diz, carregada por qualquer coisinha. Eita, seá. Né? Tu não sabe quem está lá em casa. Quem é, irmã? Aquele. Qual? Aquele que estava no culto, irmã. Que ele chamou a irmã. Tá lá em tua casa, tá. Eita, seá, não me conta. Tá lá. Aí começa, né? Assim. Aí vai tudinho pra lá. E o bonito mentindo, né? Enchendo o bucho. Não trabalha. Preguiçoso. Não sabe nada de Bíblia. É assim. Eu não vou dizer o nome nem um local. Eu já contei. Eu lavando um fusquinha. E aí a minha aliança cortou. Aí eu fui dar aula. Quando cheguei lá, pronto, eu dando aula. E aí de repente uma irmã disse assim: ei, irmão. Eu disse: por não, tu ainda não foi para o campo ungido. Que esse pessoal tem, olha, quando você vê, ei, canela, aí pode logo desconfiar. Ei, canela, canela de fogo. Na hora que você vê isso, irmão, já é molecagem. Deus não anda com isso não, meu irmão. Ei, ungido, né? Ei, canela, ei, não sei o que. Nada não, Deus não anda com isso não. Olha, Deus para usar alguém não precisa tu mudar a voz. Quando tu vê a pessoa mudando a voz, não tem nada, não precisa mudar. Deus te usa com o que você é. A voz é a tua. Ele não muda teu nome. Não, irmão, agora meu nome é John. E era João, agora é John. É conversa. Só mentira. Aí ela disse: eu quero te dizer que tu não foi para o campo ainda porque falta uma bênção. Mas eis que amanhã. E irmão, esse pessoal tem uma autoridade que você até se assusta, não é assim? É porque aquela autoridade é dele, não é de Deus não. Eis que eu te digo que amanhã a tua bênção vai vir. Eu disse: tá bom. Pronto. Quando foi no outro dia eu fui dar aula. Aí eu entrei de longe e eu vi a irmã agarrado no braço de uma morena, mais preta do que eu. E aí ela puxando a morena. Aí eu disse: eita, rapaz, aquela irmã quer a moreninha toda alegrezinha, ué. Casar com um professor. Aí disse: eu já vou já lá. Aí pronto, aí entrou. Aí sentou na sala, ela toda alegre, eu dando aula e ela sorrindo. Eu sorria também, para não complicar o negócio. Ela sorria e eu sorria também. E a irmã alegre lá, a profeta. Aí ela disse: ei, ungido. Eu disse: pô, não, tua bênção está aí. Eu disse: tá aí minha bênção? Tá. Já chegou? Já. Aí eu disse: tá bom. Irmã, depois do intervalo a gente conversa. Tá bom. Aí eu entrei para a diretoria e disse assim: irmã, eu vou contar aqui um negócio. Contei lá na secretaria. Aí a irmã disse assim: eita, pastor, agora tu tá frito. Essa é a maior profeta daqui dessa cidade. É a maior profeta. Agora imagine, irmão, uma velha com quase 70 anos, considerada a profeta da cidade. Eu disse: irmão, eu tô até com vergonha de dizer para ela que eu sou casado. Que para mim dizer para uma velha de 70 anos: não, irmão, sou casado. Eu fiquei com vergonha. Aí ela disse: não, tu vai embora. Uma professora: tu vai embora que deixa comigo que eu resolvo. Eu disse: tá bom. Aí eu deixei a professora e vim embora. Aí quando foi no outro dia eu perguntei: irmã, e aí como é que tu resolveu? Ela disse: não, foi fácil. Eu cheguei lá e disse: olha, gente, eu vim dar aula agora no lugar do pastor Zé. Quem gostou da aula dele? Aí eu disse: mas tal. Ah, ele não sabe dar aula não. Quem sabe dar aula é a mulher dele. Até hoje nunca mais eu vi a morena. Então, meus irmãos, só invenção de homem. Tem crente aí que o profeta está errando tudo e é gente atrás dele. Vida de crente, olha para cá, vida de crente não é dirigida por visão e revelação. Vida de crente é dirigida pela palavra. Quem crê em mim, como diz as escrituras. Quem acredita na Bíblia? Cadê a Bíblia? Sacode ela aí. Essa é a maior profecia para a igreja. A palavra de Deus. Viva por ela. Creia nela. Agora tem profeta na igreja. Tem que ter ou não tem, irmãos? Quem já recebeu profecia aí? Levante a mão. Quem já recebeu? Quem já recebeu profecia? Eu já recebi. Agora as coisas é tão de Deus, irmão. Quando você
vê ela, pronto, eu já contei, eu creio em profecia. Quando o pastor Joacim me convidou para vir para cá, eu não contei para ninguém, não contei para meu pai, não contei para ninguém, só eu e a minha esposa. Eu disse, vamos orar. E eu fui pregar em Araguaína. Quando eu voltei, me hospedei em Imperatriz. Quando me hospedei em Imperatriz, eu estava no hotel. De manhã cedo, eu fui ajeitar a mala do carro, ajeitando, carregando as malas. Aí de repente eu vejo um rapaz lá pintando a parede com um rockmezinho aqui no ouvido. Pintando lá a parede, pintando. Quando eu me virei, ele estava assim pertinho de mim. Quando eu me virei, ele pertinho de mim, aí ele partiu para mim, sem me conhecer, sem nada. Ele partiu, eis que eu te digo. Deus vai fazer assim. Tudo que ele estava dizendo. Aí virou e subiu a escadinha dele e pronto. É assim as coisas de Deus. Não ficou adulando, não ficou com historinha. Subiu e pronto. Foi cuidar no serviço dele. E tudo que ele estava dizendo me consolava, porque eu já estava também no mesmo pensamento que ele estava dizendo. Estão entendendo como é as coisas de Deus? É assim, meus irmãos. Se um profeta chegar na tua casa, ei irmão, Deus mandou o senhor me dar essa bicicleta. Eu disse, mas ele não falou comigo. Porque quem é o dono da bicicleta sou eu. Primeiro, eu já preguei aqui, quando Pedro o Cornélio manda buscar Pedro, Deus falou para Pedro ou não falou? Vai vir uns homens aí, sim ou não? Quando foi para ungir Saul como rei, Deus disse para Samuel ou não disse? É assim as coisas de Deus, meus irmãos. Não tem esse negócio de falar só com ele não. Fala contigo também, porque tu tens o Espírito Santo de Deus. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui que vocês, quem é crente sabe disso. Não tem uma coisa na nossa vida que aconteça sem que Deus revele para nós. Sim ou não? Às vezes tu diz assim, rapaz, olha aquilo ali que eu estava pensando há tempos atrás, fulano de tal, Deus usou ele para mim, não foi assim? É ou não é, irmãos? Não tem uma coisa, ele revela em sonhos, ele revela em visões, ele revela em tudo, sim ou não? Se você lê Gênesis, quando você lê Gênesis, a palavra de Deus, 18, 17, Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, não ia? O que foi que Deus disse? Eu não vou ocultar para o meu servo Abraão que eu tenho que fazer. Não, que eu tenho que fazer. Olha, ninguém, eu morando 16 anos em Coroatá, ninguém, quando foi um ano antes, um ano, nem pensava em vir para Tirirical nem nada, aí toda hora chegava uma irmã, pastor Aziel, esse ano você vai embora. Eu disse, irmão, que é isso, irmão? Embora para onde? Eu não tenho campo, eu não tenho nada. Não, vai sair. Um dia entrou uma lá em casa, a minha esposa estava no sítio de oração. Ela disse, cadê o pastor Zé? Eu disse, está lá em casa. Eu quero ir lá. Aí pronto, foi lá em casa. Quando chegou lá, disse, olha, eu vi assim, vários obreiros sentados. E aí de repente eu vi você flutuando. Aí ela disse, anotou no caderno dela, ouviu a voz de Deus, anotou tudinho, ela contou tudinho para mim. Aí eu fiz que nem Maria, guardei em silêncio. Mas tudo que tem na vida do crente, Deus revela, meus irmãos. Revela. Eu me lembro que um dia eu saí para a Barra do Corda, aí eu, sem carteira, eu saí. Pois vocês acreditam, meus irmãos, que eu sonhei o guarda me parando, dizendo, cadê tua carteira? Pois quando eu fui à viagem, o mesmo guarda que eu vi no sonho estava lá. Cadê tua carteira? Eu disse, doutor, não tem ainda não. Pronto. Não tem uma coisa que Deus não revele para os seus servos. O problema, olha para mim aqui, olha para mim. O problema é que a gente só crê quando a pessoa engrossa a voz. Só crê quando ele faz tremelico. Só crê quando diz, eis que Deus diz. E às vezes numa conversa Deus está te falando tudo. Irmão, pá. Aí a pessoa está falando aqui, não é assim? É assim ou não é, irmão? Por que esse homem conhece minha vida? Esse homem conhece, é assim, tal, pronto, falando. Eu já contei aqui que eu estava pregando, na época era o pastor Soalen, que agora está lá no pastor Ronilson. Eu pregando lá, pregando. Aí quando terminei de pregar, fui para o banheiro. Quando eu venho do banheiro, lá vem um homem. Ele disse, quem foi que contou minha vida para o senhor? Eu disse, ninguém, rapaz. Não, alguém te contou. Eu disse, contou não.
Não, porque esse problema meu, só quem sabe sou eu. E era um problema sério. Mas aí eu pregando lá sobre o assunto, eu nem pensando em nada, falando normal, pois ele veio para mim. Não tem uma coisa que Deus não revele para nós. Tudo ele revela numa casa. Às vezes tu vai comprar uma casa, quando tu chega lá, tá tudo dando errado, até o próprio dono botando defeito e tu não entende.